Provérbios para hoje, sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. O justo e o ímpio. Esta é uma temática muito interessante no livro de Provérbios. As Escrituras nos falam muito sobre uma figura, uma personagem chamada justo e também a outra que se lhe opõe, o ímpio. O texto mais conhecido deste contraste entre essas duas personagens é o Salmo 1, que fala sobre o bem-aventurado e diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. Nesta lei ele medita dia e noite. Ele, esse bem-aventurado, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Aqui o contraste é evidente. Está se falando do justo como o bem-aventurado e agora fala-se dos ímpios, que são como palha que o vento leva, não tem estabilidade. A estabilidade do justo, comparado à árvore plantada junto a ribeiro de águas, é um contraste em relação aos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A palavra justo, na verdade justos, o plural, tzadikim, é o oposto dentro da literatura sapiencial, em todas as escrituras, mas principalmente na literatura sapiencial, ao rechaim, que são os ímpios. Tzadikim, justos são aqueles que amam, eles não somente praticam, eles amam a justiça. Eles andam retamente, eles produzem a justiça e, por isso, a harmonia na comunidade. Eles se submetem à lei do Senhor. A lei do Senhor é o seu deleite. O justo do Salmo 1 são aqueles que são referidos como os bem-aventurados, ashures. E os rechaim? Rechaim é o adjetivo aqui declinado plural, procede da raiz rachá, que indica tanto um erro moral como também a própria pessoa má, condenada, culpada, perversa, injusta. O substantivo significa rechá, injustiça. E o adjetivo rachá, malfeitor, aquele que faz um mal intencionalmente a alguém, transgride a lei. Seu antônimo, tzadik, o justo. Ele é bastante usado no Salmo, 76 vezes, e sempre é aplicado a pessoas que figuram como inimigos de Deus e seu povo. Eles não aprendem, porque não amam a justiça, e insistem em seus erros. O Senhor matará os ímpios. O termo é usado sempre em conexão com a atitude rebelde e desafiadora diante de Deus e seus desígnios. Invariavelmente, essa palavra está relacionada a uma desobediência intencional à lei de Deus. Para os ímpios, segundo o profeta Isaías, não há paz. Na literatura sapiencial hebraica, o contraste é bem evidente. Nós percebemos ali, por exemplo, rechaim ocorre 26 vezes em Jó, 77 vezes em Provérbios, 7 vezes em Eclesiastes. E o tzadikim ocorre 7 vezes em Jó, 66 vezes em Provérbios, 7 vezes em Eclesiastes. Esse contraste bem evidente ocorre lá em Jó 35, 17 e 18, colocando-os em condições díspares. 4 vezes em Eclesiastes aparece, em Provérbios o contraste é bem mais evidente, principalmente na primeira coleção salomônica, que são os capítulos 10 até o 22, 16. O livro de Provérbios, ele apresenta esses duas personagens, primeiramente de uma forma descritiva, descrevendo-os, dizendo quem eles são e o que eles fazem ou não fazem, e a forma antitética, onde coloca os dois no mesmo versículo ou no mesmo contexto, fazendo uma comparação evidentemente boa em relação ao justo e má em relação aos ímpios. Olhemos a forma descritiva
especificamente o justo. O autor de Provérbios diz que não é bom favorecer os ímpios e privar da justiça o justo. Como uma fonte contaminada ou nação poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Os justos, segundo o sábio, andam pelo bom caminho. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Uma outra coisa que a Bíblia fala a respeito do justo, principalmente em Provérbios, é que Deus abençoa não somente a ele, mas também sua descendência. Ele, Deus, reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Ninguém consegue se firmar mediante impiedade, não se pode desarraigar o justo. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os seus filhos, e filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O nome do Senhor é torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Veja que é Deus quem faz o justo prosperar. No Salmo 23 diz, Deus permite que ele, desculpa o Salmo 1, Deus permite que ele prospere. O justo, ele se sobressai ao ímpio. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Olhando agora de forma descritiva, o que Provérbios diz a respeito do ímpio? Ele nos dá alguns conselhos em relação a como nós devemos olhar e entender essa figura do ímpio que se opõe a Deus, ao caminho de Deus, à lei de Deus, é o povo de Deus. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Não é bom favorecer os ímpios para privar a justiça o justo. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Então veja que a questão do ímpio, o principal problema do ímpio é principalmente a lei de Deus, porque a lei de Deus representa Deus para ele. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. O ímpio, ele está sempre intentando o mal. É do seu feitio desejar o mal ao outro. A malevolência é uma das características do caráter, do perfil do ímpio. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os sacrifícios dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é que planejam no coração e só falam de violência. Quanto ao ímpio, a Bíblia é bem enfática em dizer que Deus mesmo não destrói o ímpio, é o ímpio que se autodestrói. É o seu caminho que o conduz à ruína, à destruição, conforme Salmo 1, verso 6.
Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, falando dos justos, né? Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O Senhor faz tudo com um propósito e até os ímpios para o dia do castigo. O rei sábio abana os ímpios, passa sobre eles a roda de debulhar. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Não se aborreça por causa dos maus. Não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Essa questão de ter inveja dos ímpios é uma temática constante na Bíblia. Constantemente somos advertidos a não invejar os ímpios, porque neste mundo, conforme o próprio Asaf, assim o percebeu, muitos ímpios prosperam. E às vezes isso causa no justo uma perplexidade, porque ele fica pensando, não é justo que o ímpio prospere. Mas constantemente a Bíblia está dizendo, não tenha inveja dos ímpios. Essa é uma temática muito constante nas Escrituras. Agora, olhando de forma antitética, onde eles estão numa comparação, em um mesmo contexto, às vezes no mesmo versículo. Olhemos o justo e o ímpio. Não é o caso dos ímpios, já dizia o salmista, né? Aqui temos um contraste no Salmo 1. São como palha que o vento leva, indicando instabilidade por parte dos ímpios. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, eles serão condenados, serão declarados culpados de seus pecados. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, outras versões dizem, o Senhor conhece, o Senhor dá um aval, e o Senhor está favorável ao caminho dos justos, porque é o caminho do próprio Deus. Mas o caminho dos ímpios conduz o ímpio à destruição. Veja que não é nem Deus mesmo que destrói o ímpio, ele mesmo se destrói. É como se diz, ele cava o poço em que ele cai, ele edifica a forca que ele mesmo usa para acabar com sua vida. Os justos permanecem e os ímpios perecem. Este é um ensino bíblico que nem sempre a gente vê evidente diante de nós. A leitura do Salmo 73 nos faz compreender que esse perecer do ímpio é muito mais do que aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, porque ao descortinar a eternidade, o destino dos ímpios é um destino realmente horrível, um destino que não deveria ser desejado por absolutamente ninguém. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. A vereda do justo é como a luz da alvorada, brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Veja, o caminho do justo, a vereda do justo, é perfeitamente clara, evidente e progressiva, né? Agora, o caminho dos ímpios é um caminho denso de trevas, escuridão, e eles tropeçam e perecem. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência, e a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda dos ímpios lhe traz castigo. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Os justos jamais serão desarraigados. Esta é uma promessa de Deus. Os ímpios duram pouco na terra. A retidão dos irrepreensíveis abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos pela própria impiedade. Isso que temos ressaltado, né? O próprio caminho do ímpio é sua punição. O ser ímpio é
de uma certa forma, uma punição que o ímpio traz sobre si mesmo, porque a própria impiedade lhe dá o destino da destruição. Esteja certo que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. O ímpio serve de resgate para o justo, o infiel para o homem íntegro. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo. Não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Quando os ímpios prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Perguntado a respeito de justiça e injustiça, alguém perguntou a Sócrates, dizendo qual é a pior coisa do mundo, né? Sócrates fez essa pergunta, e um dos seus circunstantes ali respondeu: sofrer injustiça. Então Sócrates disse: não, de modo algum. A pior coisa no mundo é fazer a injustiça. Porque quando você sofre a injustiça não fica em você, a injustiça é do outro. Mas quando você causa, quando você provoca, a injustiça está em você. Ser ímpio já é a pior coisa do mundo. É uma desgraça em si, como uma nódoa, como um câncer, uma doença instalada no íntimo da pessoa. Deus abençoa o justo e se opõe ao ímpio. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O justo é salvo das tribulações, e essas são transferidas para o ímpio. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta, e quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção do justo a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O desejo do justo resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Quando se faz justiça, os justos se alegram, mas os malfeitores se apavoram. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Quando os justos florescem, o povo se alegra, e quando os ímpios governam, o povo geme. A respeito do justo e do injusto, Aristóteles falou que o justo ele tem um problema com o injusto. No entanto, o injusto ele tem problema com o justo e com o outro injusto. Então, nesse sentido, a vida do injusto ou do ímpio é um tormento constante. O Senhor abençoa o justo e o ímpio ele amaldiçoa. Veja que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada.
Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios serão destruídos e desaparecerão, mas a casa do justo permanece firme. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O justo leva em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Vamos aplicar esse ensinamento das Escrituras. Olhemos, por exemplo, Provérbios 14:9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. O que você acha da ideia de reparação? Quando causar um dano, você acha necessário ou desnecessário? Você já reparou, ou seja, consertou uma situação onde tenha prejudicado alguém? Como foi essa experiência? Foi válida? Creio que sim. O que você aprendeu com essa situação? Provérbios 20, verso 7 diz: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Você tem um compromisso com a integridade? A integridade faz parte do seu conjunto de valores? O que você tem feito para viver de forma íntegra? O pecado do homem mau apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Você acredita mesmo que no fim o justo triunfará sobre os ímpios? Mesmo vendo os maus triunfarem em muitas situações nessa vida, você ainda tem esperança? Você crê naquilo que a palavra diz? Veja que aqui diz: não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Você já se aborreceu por causa dos maus? Você já invejou os ímpios? Recomendo que você leia o Salmo 73, Dilema de Asaf. Como você reage quando vê os homens maus se saindo bem na vida? Você se desespera, fica com inveja, ou você confia na palavra de Deus? A vereda do justo é como a luz da alvorada, brilha mais e mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Você tem visto progresso em sua vida? Hoje você é melhor do que no ano passado? Como você pode provar que está tendo progresso em sua vida? O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Sabendo disso, você fica feliz ou se sente culpado? Você acha que isso é um incentivo para orar mais? Oremos. Senhor, Tu conheces os meus caminhos. Nada está oculto aos Teus olhos. Permita que eu trilhe a vereda dos justos, que eu tenha prazer na Tua lei e faça dela a minha meditação dia e noite. Assim aprenderei o que é justiça e como viver de modo justo diante de Ti e dos homens. Amém. Deus o abençoe.